E nós temos que lutar por essa bênção. Nós temos que lutar como Jacó e matar o Esaú diário dentro de nós. E matar o Esaú diário dentro de nós é escolher a primogenitura. E escolher a primogenitura é você viver diariamente escolhendo o propósito divino. O quanto você luta pela primogenitura do propósito de Deus. Amadurecer, preste atenção nisso. Amadurecer é assumir responsabilidade, certo? Eu sou maduro, é porque eu assumi a responsabilidade e estou trabalhando em cima da responsabilidade que Deus me deu. Ótimo. Mas responsabilidade no mundo espiritual é viver o propósito independente da sua dor, independente de quanto você está bem ou não. Isso é ética. Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Shalom, shalom aos que estão em casa. Shabbat shalom ainda, daqui a pouco declararemos uma ótima semana, Shavuotov, em breve, em poucos minutos. Mas estamos aqui para dominar a nossa semana debaixo do entendimento alto, como o apóstolo acabou de dizer, com a luz alta. Baruch Hashem por você que está aqui, você que está em casa, de outra cidade, de outra região, de lugares longe da cidade de Campinas. Que o Senhor ilumine você nesta noite, nesse final de Shabbat, para que você tenha uma semana poderosa debaixo de um entendimento alto da parte da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Abra tua Bíblia em Bereshit 26, Gênesis 26, versículo de número 13, versículo de número 15. Gênesis 26, 15, diz assim: E os filisteus fecharam todos os poços que os servos de seu pai cavaram durante a vida de Abraão e os encheram de sujeira. Avimeleque disse a Isaque: Você deve se afastar de nós, pois se tornou muito mais poderoso do que somos. Por isso Isaque partiu, acampou no vale de Gerar e viveu ali. Isaque abriu outra vez os poços cavados durante os dias de Abraão, seu pai, os que os filisteus fecharam após a morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai lhes deu. Os servos de Isaque cavaram no vade e descobriram uma fonte de água. Eu quero levar você a enxergar algo que é necessário enxergar, que diz respeito a como nós podemos viver. Isaque
complementando e passeando naquilo que o apóstolo já deu de pincelada na palavra, Isaac, ele vai, para qual caminho ele procura? Qual é o caminho que Isaac procura? Ele vai exatamente no caminho do pai dele. Ele vai de encontro àquilo que o pai dele faz, aquilo que o pai dele tinha feito, e que os inimigos tinham destruído. Por que os inimigos tinham destruído? Porque era algo de Abraão. E porque eles destruiriam algo tão bom, que é água. Água não é vida? Sem a água o ser humano morre, os animais morrem. A água é vida, a água é fonte de vida, a água é riqueza. No deserto, na região desértica, água é riqueza. Mas por que o inimigo vai entulhar poços de água de vida? E aqui a explicação é que esse terreno não era do inimigo, esse terreno era de Abraão, era de possessão de Abraão. E Isaac faz o quê? Isaac vai cuidar do que é dele. Isaac vai cuidar daquilo que vem do pai dele. Isaac vai cuidar exatamente daquilo que o pai construiu profundamente, entendendo de uma forma profunda. É o que? É você voltar ao caminho das suas memórias. É você voltar às suas memórias para aquilo que é necessário. E aí quando nós falamos de Isaac, nós vamos lembrar do quê? Dele no Monte Moriá morrendo. Aí eu posso te perguntar, e eu posso fazer essa pergunta retórica: você verdadeiramente morreu? Você verdadeiramente consegue viver de uma maneira morta, mortificada? Isaac, ele não, se você for, eu acredito que você tenha lido, versículos anteriores vai dizer que ele enriqueceu muito, os filisteus o invejavam, o rei Avimeleque mandou ele ir para longe, porque ele era muito rico na terra dos filisteus, e ele não foi para outro lugar a não ser os caminhos do pai dele. Abraão, ele simboliza Hesed. Abraão era um influenciador, eu já falei isso aqui, o apóstolo já ministrou isso aqui, ele era um cara que era comunicativo. Isaac não. Isaac já era um homem mais introspectivo, um homem mais fechado, um homem que representa a Gevurá e o rigor, mas ele não era violento. Isaac não era expressivo no rigor, de fora, externamente, mas o rigor estava dentro dele, e o rigor levava ele a caminhos que lembravam a Hesed. O rigor lhe levava ele a caminhos que levava ele ao amor do pai. Mas como lembrar do amor do pai se o pai quis sacrificá-lo? Isaac nunca mais foi o mesmo depois do Monte Moriá. Isaac nunca mais foi o mesmo depois do amor ter matado ele. Isaac nunca mais foi o mesmo. Você lê, nós estamos finalizando e entrando em outra paraxá, você vai ler Toledot, e você vai ver que Isaac não tem muita expressão, porque a expressão dele estava dentro dele. A expressão dele estava na profundidade dele. A expressão dele estava dentro dele. Por quê? Porque o cavar poços é você cavar profundamente aquilo que está dentro de você. Isaac tinha muitos servos que trabalhavam para ele, como Abraão. A sina de Isaac era desentulhar as emoções, era desentulhar as águas, era desentulhar aquilo que a Hesed, aquilo que o amor construiu.
Então o rigor nada é sem o amor. A severidade, o rigor, a disciplina, nada é sem o amor. Abraão representa o amor, representa a bondade, representa a benevolência, mas a benevolência levou Abraão a um caminho de mortificação, levou Isaque a um caminho de mortificação, mas agora o que brilhou, o que resplandeceu na vida de Abraão, com o amor, com a benevolência, com a hospitalidade, com aquilo que ele expressava em comunicação, Isaque não, Isaque já é silencioso. Como Yeshua é representado no livro do profeta Isaías, e mudo ele foi ao matadouro, como ovelha muda foi ele ao matadouro. Ou seja, o rigor precisa nos levar a caminhos silenciosos, aonde as profundezas da nossa alma são mexidas. Não adianta, querido, nós querermos mexer com a nossa alma de uma maneira que não for rigorosa no amor. Não adianta nós permanecermos apenas do lado esquerdo, amando Esaú. Uma das explicações é que Isaque era de esquerda, por isso que ele amava Esaú, porque Esaú era de esquerda. Só que Esaú, com uma má inclinação, como eu disse ontem, por isso que Isaque amava ele, porque existia uma ligação de esquerda, porque Isaque veio da esquerda, Isaque vem da Gevurá, Isaque vem do rigor, mas ele volta para desentulhar os poços, porque ele precisa ir na profundidade. Isaque tem que ensinar a nós a ir no profundo, silenciosamente, discretamente, simploriamente, mas profundo, poços de águas entulhados, aquilo que está entulhado, que o pai dele criou. Os inimigos colocaram entulhos, lixo. E a vida de Isaque se resume, de uma maneira bem simplória, aquele que desentulhou poços, aquele que fez poços, aquele que descobriu o caminho do profundo da alma dele. E se nós formos aplicar a vida de Isaque em toda a nossa vida, vamos conjecturar que a nossa vida inteira seja desentulhar os poços que o nosso pai criou. Então, se a nossa vida inteira é desentulhar poços que Abraão, nosso pai, criou, nós vamos ter que lidar muito bem com as nossas emoções e ser expert em permitir-nos ir profundamente nas nossas emoções. O quão fundos são os poços que Abraão, nosso pai, em amor cavou, que gerou água, que gerou vida, que gerou riqueza, que gerou prosperidade. Mas o quão longe nós andamos desses poços que os filisteus conseguiram entulhar, que os inimigos conseguiram entulhar. A nossa vida precisa se resumir nisso, de uma maneira simplória. Estou dizendo que nós precisamos passar a nossa vida desentulhando aquilo que os inimigos colocam dentro dos poços. Os poços das nossas emoções, aonde existem riquezas, aonde existe vida. Isaque não era um homem solitário, ele era um homem de muitas posses. Eu não estou dizendo que por Isaque ser silencioso, ele não era um líder. Eu não estou dizendo que por Isaque ser discreto, ele não era uma pessoa que tinha subordinados.
Eu não estou dizendo que Isaac, por ser uma pessoa simples, por ser uma pessoa aparentemente sem muita expressão, ele não era uma pessoa que tinha influência. Não estou dizendo isso. O Eterno não o permitiu ir para o Egito e ele não foi. Ele ficou na terra dos filisteus, em Gerar. Ele não subiu. Então, ele era líder, querido. Ele tinha suas responsabilidades. Ele tinha a detenção do manto do pai. A bênção da primogenitura estava sobre ele. A bênção espiritual sobre Israel. A bênção do que nós vemos hoje na terra de Israel, a fartura, a abundância, a prosperidade, a segurança, a proteção, a riqueza, o amor, a fertilidade da terra de Israel. Isso tudo estava sobre Isaac. E até hoje, Deus de Abraham, Isaac e Jacó, os patriarcas carregaram isso. Então ele tinha, por mais que ele poderia ter sido de outro jeito, mas ele tinha influência sobre outros, porque um patriarca faz isso nas gerações e ainda faz nesse tempo. Ou Yeshua não citou Abraham como o nosso pai da fé? A tua voz, ela pode ser ecoada, ela pode ser lembrada, ela pode ser vista, mesmo você não estando em vida. Isaac, categoricamente, precisou voltar aos poços do pai. E eu não estou dizendo para você aplicar isso apenas na tua família aqui da terra, eu estou dizendo para você aplicar isso na tua vida. Quais são os poços que estão entulhados? Eram diversos e diversos poços. A Bíblia nos diz, querido, que durante a vida de Abraham ele cavou poços. E Isaac não fez nada mais, nada menos do que voltar aos caminhos do pai. Qual é a lembrança que será que Isaac não tinha do pai? O que o pai está fazendo conosco? O que o pai está fazendo conosco? Nos levando a caminhos de tratamento profundo. Nos levando a caminhos de intensidade de tratamento em nossa alma. Mas nós vamos desentulhar esses poços? Ou nós vamos permanecer em lugares aonde não se devem permanecer? Qual é o ambiente que a tua alma está habitando? Tem muitas pessoas aqui que precisam desentulhar poços. Todos nós precisamos desentulhar poços. Mas há muitos que precisam ir até os poços e desentulhá-los. Desentulhar os poços vai mexer com suas emoções. Vai te arremeter a memórias que vão doer, mas vão te curar. Vai doer, mas vai te curar. Vai te lembrar do Monte Moriá. Vai te lembrar do lugar da aliança. Vai te lembrar do lugar da mortificação. Tudo o que nós fazemos na nossa vida deve refletir o reino do Espírito primeiro. Abraham, guiado pelo amor, leva Isaac ao Monte Moriá. Monte Moriá é onde hoje, querido? Jerusalém. Tudo que nós fazemos hoje pode não ser entendido hoje, mas amanhã vai ser entendido.
Pode você não estar em vida, pode você não viver isso, mas Jacob vai viver isso, a posteridade vai viver, a descendência vai entrar na terra. Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa em jogo. Vamos desentulhar os poços? Vamos? Desentulhe os poços então, em nome de Yeshua. Vou chamar o pastor Tomás. Entra aí, por favor, um VT, por gentileza. 30 segundos a gente volta. Mais uma palavra aqui no altar. Shalom, querido. Aleluia. Shalom para você que está em casa, nas casas de poder, aos nossos filhos de longe, a você que está aqui. Nós estamos, como o apóstolo disse, como o pastor Vitor estava dizendo, nós estamos terminando hoje mais uma paraxá. Eu não quero deixar de lembrar você, filho dessa casa, você que está aqui, você que está de longe, nos acompanha online, mas está debaixo desse manto, de lembrar você de estudar o curso Paraxá, que já está todo gravado. O apóstolo gravou no ano passado todas as paraxotes. Então, como você está vendo aqui na tela, acesse a plataforma escolainene.com.br e o curso Paraxá. Hoje nós estamos finalizando a Paraxá de número 6, Toledot, como você viu o pastor Vitor falando, histórias. E eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero lembrar você, estude, querido, invista em você, eleve a sua consciência espiritual. É tão simples, já está tudo gravado. Como todas as vezes eu falo, quando eu venho ministrar, eu venho trazer uma palavra do Eterno em cima das paraxotes, porque esse ano nós pastores, como você tem visto, você tem notado, nós pastores estamos falando sobre as paraxás de uma forma mais detalhada. O apóstolo já gravou, o apóstolo já ensinou, já tem tudo gravado. Então é importante você estudar, é importante você acessar, porque quando você chegar aqui, você já está com meio caminho andado. Você não entender de uma forma diferente aquilo que o altar está falando com você. Então é importante você estudar. Faz bem para você, faz bem para o seu espírito, traz crescimento, traz elevação. Amém? Aleluia. Bereshit, Gênesis, capítulo de número 25, vou ler o versículo de número 27. Acredito que você já está com a Bíblia aberta aí. O pastor Vitor estava ministrando, o apóstolo também. Vou estar lendo Bereshit 25, capítulo 25 de Gênesis, verso de número 27, diz assim: os meninos cresceram e Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem que vive no campo, ao passo que Jacó, era um homem pacato, calmo, que vivia em tendas. Isaac preferia Esaú, pois ele gostava de caçar. Rebeca preferia Jacó. Aleluia. Essa paraxá chama histórias. E qual é a história que nós vemos ser citada aqui? Você viu o pastor Vitor dizendo sobre Isaac, que ele vai e desentulha os poços que Abraão cavou. Só que a história, ela começa em Bereshit, Gênesis, capítulo 12, onde Deus dá uma palavra para Abraão: sai da tua tenda, sai no meio da tua parentela, dos teus parentes, e eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, tem uma promessa sobre Abraão, tem uma promessa sobre Isaac, e tem uma promessa
sobre Jacó. Aqui começa o que? A história de Jacó. Aqui começa a continuidade daquilo que o Eterno falou com Abraão em Bereshit, Gênesis capítulo 12. Porque é através de Jacó, que se torna Israel, que o Eterno começa a cumprir aquilo que ele disse em Bereshit capítulo 12. É em Jacó, que as 12 tribos nascem e os povos começam a crescer numerosamente pela terra. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é essa história que eu quero que você compreenda de uma forma que talvez você nunca compreendeu. Abraão recebe a palavra, recebe a promessa em Bereshit 12. Abraão era o que? Direita ou esquerda? Se você assistiu a aula, você sabe. Abraão é de direita. Sara é de esquerda. Aí nasce quem? O Eterno dá uma palavra para Abraão e para Sara. Aí nasce quem? Ismael. Ismael é de direita ou de esquerda? Direita, porque ele é o primeiro filho. Isaac é o que? Como o pastor Vitor disse. Só vou trazer recapitular o que eu falei. Ismael é de direita deturpada, porque ele deturpa a direita. Aí vem Isaac. Isaac é de esquerda, Gevurá, você viu o pastor Vitor dizendo. E Rivca, Rebeca é esquerda corrigida. Aí aqui nasce Esaú e Jacó. Eu já quero dizer para você, querido, a promessa de Bereshit capítulo 12, ela não permeia pela esquerda. A palavra do Eterno, ela não permeia, ela não tem continuidade, ela não tem efeito sobrenatural em esquerda. Todos nós temos esquerda e direita, mas um prevalece em nós. Um é soberano, um governa sobre nós. Então é importante você compreender isso, porque é sobre isso que eu quero falar, sobre esquerda e sobre direita. Se você estudou, se você acessou a plataforma, você estudou a paraxá dessa semana, que já está gravada pelo apóstolo, fígado e coração, Esaú e Jacó, esquerda e direita. Ele já deixou meio caminho andado. Esaú é de esquerda e Jacó é de direita. Então prevalece o que? O DNA de Rivca, de Rebeca sobre Jacó. Quem Isaac amava? Esaú. Quem Rivca amava? Jacó. Jacó é de direita ou de esquerda? Direita. Rivca, Rebeca é de direita ou esquerda? Esquerda corrigida. Então prevalece o que? Direita. Esse é o momento onde você para e olha, o que será que eu estou sendo? Você de casa também. O que tem governado a minha vida? Gevurá ou Hesed? Esaú é Gevurá, vigor, caçador, lado animal, animalesco, gosta de caça, gosta do mato, gosta da aventura, gosta do campo. E Jacó é pacificador, fica com a mãe dentro de casa. Só que Jacó não é bobo. Ele fica dentro de casa. De quem que é o papel de ensinar a Torá para o filho? De quem que é o papel? Da mãe. Com quem que Jacó ficava? Você acha que o manto, você acha que a palavra da promessa ia prevalecer em quem, meu irmão? Esaú? Homem bruto? Só vive no meio do mato? Só quer caçar? Para você que é bruto, para você que é agitado, para você que é agitado, que gosta de ficar para lá e para cá, não resolve nada, não é sobre você que a palavra vai prosperar, que o manto vai prosperar. É em quem fica no altar, é quem senta na mesa para aprender a Torá. Sabe por que Jacó não é bobo? Ele poderia, naquele tempo, parecer bobo. Porque naquele tempo, os filhos
tinham que caçar, os filhos tinham que mostrar serviço, sabe? Imagina Jacob, só vivia grudado em Rivka, só vivia do lado da mãe. Hoje a gente vê alguns filhos que não saem de perto da mãe, a gente até fala, ixi, esse menino aí tem que viver a vida, vamos, desgruda, sai. Só que Jacob não é bobo. Por que você acha que ele vivia perto da mãe? Porque ele sabia da história. Ele sabia que no avô dele existia uma palavra. Ele sabia que sobre a casa, sobre o pai dele existia uma palavra. E ele sabia que ele não era o primeiro filho e ele não ia receber o que o primogênito tem direito de receber. Só que havia uma palavra sobre ele. O menor governará sobre o mais novo governará sobre o mais velho. Então, quando Esaú está no mato, como de costume, fora de casa, caçando, curtindo a vida, o lado animal, é o que ele mais sabe fazer, é o que governa ele, é o que rege a vida dele, o lado animalesco, a nefesh, a alma caída, o mundo caído, as distrações aí fora, as coisas da vida. Ele aplicava a força dele no lugar errado. Ele aplicava tudo aquilo que ele poderia gerar como primogênito para reinar. Ele aplicava no lugar errado. Ele aplicava no campo, na caça. Tudo bem, trazia provisão para a mesa, mas não era isso que o Eterno estava olhando. Existia uma palavra sobre Abraão. Existia uma palavra sobre Isaac, Esaú e Jacó. Existia uma palavra sobre eles. E a palavra é muito direta para nos fazer entender que o manto, a promessa, ela não prospera na esquerda. Porque um dia, se você ler o Paraxá, não vou ler, querido, para ganhar tempo. Um dia Esaú está voltando do campo. Esaú está voltando do campo, de costume, cansado, e ele encontra quem? Jacob, cozinhando um guisado vermelho. Ele sente o cheiro, ele encosta no seu irmão, me dá um pouquinho dessa comida aí, estou morrendo de fome, estou muito cansado, dá um pouco dessa sua comida para mim. Só que eu disse o que? Que Jacob não era bobo. Jacob sabia da palavra que estava sobre ele. Jacob sabia do manto que o cobria e que ele teria que se preparar para tomar posse. Jacob ficava com Rivka dentro da tenda estudando Torá, aprendendo a Torá, porque o que ele mais queria era o quê? A bênção da primogenitura. Ele queria herdar aquilo que foi prometido a Abraão, seu avô, aquilo que o seu pai herdou. Ele queria dar. Então a primeira coisa que ele fala para Esaú, que é de esquerda, que ele olhando, ele falava: se a promessa ir para a mão do meu irmão, não vai prosperar. Se a promessa, se a palavra que o Eterno prometeu ao meu avô, que nós seríamos um povo forte, que nós seríamos um povo próspero, ir para o meu irmão, ir para a esquerda, não vai dar certo. Ei, meu irmão, como você tem vivido os seus dias? Como você tem agido diante das coisas da vida? Você toma decisões com o seu lado esquerdo. Você toma decisões ansioso, com o seu lado animal, com intenções que não agradam ao Eterno no seu coração. Você toma decisões visando lucro para si próprio. Era isso que ia acontecer se Esaú recebesse a bênção de Isaac. Era isso que ia acontecer. Ia ser um caos. Mas como eu disse na semana passada, na paraxá da vida de Sara, Deus sempre separa um justo para herdar. Por isso que Jacob era calmo. Ficava dentro da tenda, aprendendo a Torá, buscando compreender mais das coisas do Eterno de Israel.
E a primeira coisa que ele fala é: me dá sua primogenitura. Me dá a sua primogenitura. Ele poderia falar qualquer coisa. Para de ser bruto comigo. Para de brincar comigo. Para sabe? Ele poderia falar: a partir de hoje nós fazemos um pacto. Você nunca mais vai zombar de mim. Porque eu só fico dentro da tenda com a mãe. Eu não trago caça e agrado o pai como você. A partir de hoje, para. Mas não. Iacov, grava isso, querido. Iacov era primogênito espiritual. Esaú nasceu primeiro, mas a bênção estava sobre o segundo. A mesma coisa com Isaac. Eu quero a primogenitura. Aí, Esaú revela uma coisa tão importante que o lado esquerdo revela. Versículo de número 34. Então Iacov deu-lhe pão cozido de lentilha. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e continuou seu caminho. Aí o final do versículo diz assim: assim Esaú demonstrou pouco valor que sentia pelo direito da primogenitura. Ou seja, aquilo que foi prometido a Abraão, direita, que poderia ser perdida em Ismael, mas o Eterno é justo, é bom, ele zela pela sua palavra. Quase se perde aqui pela esquerda de Esaú. Quase toma um rumo diferente. Você imagina se e não acontece o que aconteceu, se Rebeca não faz, se Rivka não ajuda Jacó ali com o guisado para receber a bênção. Mas tudo isso aqui está cooperando para isso, irmão. Olha Ismael, os descendentes de Ismael hoje atacam os filhos de Deus. Imagina se Esaú, se a esquerda toma posse da bênção, toma posse da promessa, da força do Eterno sobre o corpo do homem. Imagina se a esquerda governa, o caos que seria. O que eu quero dizer com tudo isso é que você precisa, meu irmão, você precisa agir com hesed, direita. Você precisa agir com hesed. A Gevurá tem feito nós perdermos muitas coisas. O lado animal tem feito nós perdermos muitas coisas. O lado animal faz a gente perder a nossa promessa. O lado animal faz nós perdermos a nossa herança. A alma caída, Nefesh, faz nós perecermos, faz nós permanecermos estagnados na miséria. E essa paraxá é história. Você quer ter uma história de miséria, meu irmão? O apóstolo já deu uma pincelada aqui da paraxá da semana que vem, dessa semana que nós começamos hoje, sobre a vida, a história de Iacov, porque ele agiu assim, ele compreendeu que a bênção teria que vir sobre a direita, que a bênção teria que vir sobre ele, e ele faz de tudo, para conseguir permanecer e tomar o lugar de primogênito, porque no espírito era ele que tinha que herdar. Por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. E você viu, Esaú demonstrou pouco interesse pela primogenitura. Então você que está aqui, você que é primogênito, você de casa, você que é o primeiro filho, existe uma potência sobre você. Existe uma potência sobre as suas mãos. Existe uma potência espiritual que rege a tua vida, que leva você a lugares para você governar coisas para o reino. Só que você só vai conseguir dominar, você só vai conseguir governar se hesed, direita, estiver estabilizando a tua vida. Direita. Mas a história não para por aqui.
Você sabe o que acontece. Isaac está velho, não enxerga direito. Só que antes disso acontecer, no final do capítulo 26, último versículo, Bereshit 26, Gênesis 26, verso 34, diz assim: quando Esaú tinha 40 anos, ou seja, ele era gêmeo de Jacó, mesma idade, tinha 40 anos, ele tomou por mulher Judite, a filha de Beri, Oite, e Basmate, a filha de Elon, Oitita. Mas elas se tornaram um motivo de amargura de espírito para Isaque e Rívca. Isso tudo aqui acontece antes de Isaque abençoar Jacó. Isso aqui acontece antes. Só que Isaque amava mais quem? Esaú, à esquerda. Rívca amava Jacó. Como eu disse, Esaú era de esquerda. E Esaú, à esquerda, só traz desgosto para a vida. A esquerda só traz frustração para a vida. A esquerda só traz amargura. Está entendendo a importância de você agir por Hesed, de você agir por direita? Todos nós temos os dois lados, esquerda e direita, mas um tem que prevalecer, irmão. E o manto prevalece por direita. Hesed. Como se não bastasse, já é um desgosto por quê? Para Isaque e Rívca. Já é um desgosto porque são mulheres que não são da terra deles, que não são da terra de Abraão. E que, como se não bastasse uma, ele casa com duas mulheres. E traz amargura de espírito. Amargura de espírito para Isaque e Jacó, para os pais. Ei, meu irmão, nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que a direita seja soberana sobre nós. O lado direito precisa governar a nossa vida. Precisa reger a nossa vida, as nossas decisões, os nossos planos, as nossas metas, tem que estar revestida pela direita da árvore da vida. E Jacó faz o que faz para receber a bênção, porque o irmão já não ligava, Esaú já não ligava. Troca pelo um prato de lentilha. Então já estava tudo cooperando. Já estava tudo cooperando para ele receber. Faz o que faz. Rívca ajuda ele fazer o guisado para Isaque. Você sabe, ele coloca o pelo do animal. O Isaque chama ele serve. A voz é de Jacó, mas o cheiro, o corpo é de Esaú. Ele abençoa Jacó. Aí acontece o que acontece. Esaú chega depois com o guisado. Isaque fala tudo que falou, e ele fala: você não tem uma bênção para mim, não sobrou nada para mim. Se você estudou, você sabe o que sobrou para a esquerda. Sabe o que sobra para a esquerda? Você viverá pela sua espada. Você vai sobreviver pela sua força. Você só vai conseguir as coisas pela sua força. Está vendo a importância da esquerda não poder ser maior do que a direita em nós? Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo para você? Você está entendendo a história que começa em Bereshit 12, tomando forma aqui? Para tudo dar certo, eu e você temos que nos comportar da maneira certa, da maneira correta. E qual a maneira correta? Não é gevurá, não é esquerda.
A maneira certa que nós devemos nos comportar é direita, nos apresentarmos direito diante do Eterno, para que Ele possa inserir em nós a promessa, para que Ele possa inserir em nós a responsabilidade de assumir um manto. E quando Ele faz isso, sobrou isso para você, meu filho. Você sabe a história. Esaú é tomado de ódio, porque a esquerda tem ódio da direita. É por isso que Efésios 6 vai dizer o quê? A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra o corpo. A promessa, ela precisa do corpo para agir. A palavra, ela precisa de um corpo para agir, para materializar as coisas. Mas a palavra, o manto, opera nas regiões celestiais, espirituais. Ele toma ódio do irmão. Ele tem vontade de matar o irmão. Aí sabe o que acontece? Para eu terminar, capítulo 28, eu vou ler inteiro, querido, para dar base no que eu vou dizer no final. Bereshit 28 diz assim: depois disso tudo, de Isaac ter falado o que sobrou para Esaú, ele diz assim, Bereshit 28: por isso Isaac chamou Iacov, e depois de abençoá-lo, ordenou: você deve escolher uma mulher dentre as mulheres do It. Você não deve escolher uma mulher dentre as mulheres de It, dessa terra, como o seu irmão. Ele estava falando para Esaú ver. Você não deve agir como o seu irmão agiu, porque o seu avô Abraão não se casou com qualquer mulher. Eu não me casei com mulher de terra estranha. Eu não me casei com mulher dessa terra. Você não pode escolher mulher dentre as mulheres do It. Vá agora à casa de Betuel, pai de sua mãe, seu avô, e escolha ali uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que El Shaddai o abençoe, torne você fértil e aumente os seus descendentes, até que eles se tornem uma assembleia de povos, e que Ele dê a você a bênção concedida a quem? Abraão, a você e a seus descendentes, que estarão com você, para que tome posse da terra pela qual viaja, a terra que Deus deu a Abraão. Assim Isaac mandou Iacov embora, e ele foi para Padã Arã, até Labão, filho de Betuel, o aramita, irmão de Rivca, mãe de Iacov e Esav. Aí o verso 6 entra à esquerda, que não ia ficar quieta e que não fica quieta com a bênção do Eterno, tomando o rumo certo. E o verso de número 6 diz assim: e Esaú viu que Isaac abençoou Iacov, viu que o seu pai transferiu o manto, viu que o seu pai direcionou o manto sobre Iacov, e mandou embora para Padã Arã, para escolher uma mulher de lá, e que ao abençoá-lo ordenou-lhe: não deve escolher nenhuma mulher de Canaã como sua mulher. E Iacov deu ouvidos aos seus pais e dirigiu-se a Padã Arã. Verso de número 8. Esaú também viu que as mulheres de Canaã não agradavam a Isaac, seu pai. Agora já é tarde. Por isso Esaú foi ao encontro de Ismael. Quem é Ismael? E tomou, além de mulheres que já possuía, as mulheres da terra estranha que desagradaram aos seus pais, Machalat, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabote, para ser sua mulher. O que eu quero finalizar, querido, é dizendo para você: olha o rumo que a esquerda nos leva. Olha o caminho que a esquerda nos leva.
que será que ele foi para Ismael, seu tio? Porque ele conhecia Ismael. Ele ouviu a história de Ismael. E ele sabe quem era Ismael. Ele escolhe o lado maldito. Ele escolhe o lado perdido. Ele escolhe o lado que era direito, que foi deturpado. E você sabe quem é Ismael? É o primeiro filho. Tem uma potência, só que não era a potência de Deus. E Esaú, à esquerda, vai para o lado da perdição, vai para o lado maldito, vai para o lado errado. Ei, meu irmão, Toledote, histórias. Como está sendo a nossa história? Como está sendo a sua história, irmão? Como está sendo a sua história? Você tem escrito a sua história e só tem saído lado esquerdo ou lado direito? Você tem escrito a sua história e tem notado os frutos dignos? Ou você tem visto só fruto de muito esforço, frutos caídos, frutos do lado animal, frutos da alma nefesh, a alma caída, o lado esquerdo? Você precisa refletir, porque aqui começa a se cumprir o manto que o Eterno depositou sobre Abraão. Aqui começa a história do que ele prometeu em Bereshit 12. E aqui começa a minha e a sua história, irmão. Dá tempo ainda de você se organizar. Dá tempo de você olhar para dentro de você, para a sua rotina, para o seu plano de ação. Dá tempo de você olhar e falar: isso aqui tem muita vaidade nisso aqui. Tem muito lado esquerdo. Tem muita coisa que é ganância. Preciso arrumar isso aqui. Esaú não vai dominar o meu ser. O que Esaú escolheu não vai direcionar, não vai reger a minha vida. Porque a bênção não está sobre Esaú, a bênção está sobre Jacove, a bênção está sobre a direita. Então a direita vai governar minha vida. Não é Gevurá que vai me dominar. Eu vou agir em Gevurá nos momentos certos, mas quem vai reger a minha vida, quem vai me dar acesso, é Hesed, é graça. Eu não vou pelo caminho maldito. Eu não vou escolher para ser mãe dos meus filhos quem é de esquerda, quem é de alma caída, quem não sabe o que quer, quem não valoriza a primogenitura. Não vou escolher quem habita em um lugar idólatra. Não quero mulheres idólatras. Não quero cultura idólatra para os meus filhos, para a minha geração. Por isso, direita, vai para a terra onde a sua mãe nasceu. Sua mãe que é de esquerda corrigida, e você que é de direita, vai para lá. Está preparado, querido, para fazer as coisas diferentes quando você sair dessa porta? Está mesmo? Porque o meu foco foi desmistificar na sua mente, dentro de você, planos que você já traçou para você, mas que são planos caídos, que só iam satisfazer a sua alma animal, mas não é o que Deus quer para você. Não é o que Deus quer para você. Deus não quer que você fique perdendo tempo no campo. Deus quer que você fique na mesa, aprendendo a orar. Que quando o manto cair sobre você, você ter responsabilidade. Você não ter medo. Eu vou na palavra do meu Pai. O Senhor Adonai El Shaddai é contigo. O Eterno Todo-Poderoso é com você, Jacove. Está disposto, meu irmão? Está disposto, você que está ao vivo ou no gravado? Está disposto
Olha para você, querido. Olha para você. Será que você não tem agido como Esaú? Será que com você tudo é na base da brutalidade? Será que com você tudo é na força do seu braço? E é por isso que não dá certo? Enquanto Esaú não olhar para a primogenitura, não valorizar a primogenitura, não, o céu não vai corroborar as coisas sobre ele. E o lado esquerdo não vai, querido. Não vai te alinhar ao propósito. Não vai. Ai, mas minha mãe sempre foi assim. Cresci na casa dos meus pais e a ação lá dentro era assim. Então muda você. Muda você. O DNA que tem que correr nas suas veias não é o DNA caído. Não é o DNA de Esaú. Não é o DNA esquerdo, é o DNA de Jacob, o pai das 12 tribos. O DNA justo, o DNA puro, que não escolhe mulher da terra maldita, mas se guarda, se preserva para aquilo que o Eterno tem para ele. Então, meu irmão, esse é o momento de você olhar para dentro de você. Esse é o momento de você olhar para dentro de você. Olha para dentro de você, o que está regendo você. Existe uma palavra sobre Isaac e sobre Ismael. O que nutre, o que está abrindo o caminho para você, o que está preparando você para um futuro, o que está preparando você para assumir e dar continuidade em uma promessa, em uma palavra do Eterno que irá se materializar sobre toda a terra, sobre toda a sua geração. É Ismael ou é Isaac? Feche seus olhos, querido. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem, aleluia, ele vem saltando sobre os montes, ele vem. Contempla ele, querido. Ele vem. Me encontre, Senhor. Sobre os montes, Ele vem. Oh, ele vem. Ó, vem. Saltando sobre os montes. Ele vem pra me encontrar, pra me abraçar, oh, pra me dizer, olha aí, Jacob, que eu sou dele e ele é meu, pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem, ele vem saltando sobre os montes, ele vem, ó, vem, ele vem saltando sobre os montes, ele vem pra me encontrar, pra me abraçar e pra me dizer que eu sou dele e ele é meu.
pra me abraçar e pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Pra me abraçar, Senhor, e pra me abraçar e pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Me abraça, Senhor, e pra me abraçar e pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Ele vem, ele vem, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu posso te ver saltando sobre os montes. Ele vem, ora vem, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem, ele vem, ora vem, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem. Mais uma vez, vamos dizer isso. A nossa vida. Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem. Para encerrar mais uma vez, ele vem. Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem Pra me encontrar. Aleluia. Nosso Messias e Yeshua, tenha liberdade, Senhor, na nossa vida. Tenha liberdade na história que nós decidimos escolher viver, Senhor. Que esta vida que ouviu tudo isso, escolha a melhor parte, que é caminhar escolhendo o Senhor sobre todas as coisas. Aplauda ao Rei por isso. Enquanto você aplaude aqui, aplauda. Os irmãos de casa vão ficando aí. Tenham uma boa semana. Shavuot Tov para você. Vai subir um VT de como ofertar, dizimar, e nós nos encontramos terça-feira na Escola INN. Shalom, Shavuot Tov para vocês aí de casa. Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos.